Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Turma, semana passada a gente iniciou nosso conteúdo de terceiro bimestre falando sobre jogos, não é isso? A princípio eu botei nos grupos de WhatsApp 3 vídeos falando um pouco sobre alguns tipos de jogos e a gente vai ver basicamente nessas primeiras aulas aqui a compreensão dos diferentes jogos esportivos. E aí, qual é a diferença de jogo e esporte? Né? Será que tem diferença de jogo para esporte? O que vem a ser um jogo esportivo? Será que futebol é um jogo esportivo ou é um esporte? Será que o racha que vocês jogam na rua, no campo, na quadra, aquele racha, ele é um jogo esportivo ou ele é um esporte, né? Tem todas essas dúvidas aí e às vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não é, certo? A gente vai ver nesse conteúdo de jogos aqui e também no quarto bimestre no conteúdo de esportes, que não é bem assim que funciona, não é a mesma coisa de jogo esportivo e esporte, tá certo? Então, nosso primeiro slide aí sobre jogos esportivos, a gente já está vendo aqui, ó, algumas imagens de esportes, né? Aqui é o tênis de mesa, né, com a raquete e a bolinha. Porém, o esporte é chamado de tênis de mesa, mas na nossa escola nós temos uma mesa de tênis de mesa e nós jogamos não o tênis de mesa, o esporte tênis de mesa, nós jogamos o jogo esportivo ping-pong, certo? Nós temos aqui uma bola de basquete, nós jogamos um basquete adaptado que pode ser considerado um jogo esportivo e não um esporte propriamente dito, o basquete ou basquetebol, certo? Nós temos aqui uma bola de futebol. Porém, a gente pode chamar isso aqui de esporte porque isso aqui é uma disputa de pênalti, mas será que tem a pequena área aqui e a grande área tem as mesmas dimensões? A barra aqui tem as mesmas dimensões do esporte de futebol? Outra coisa, será que tem aqui é um buraco aqui e 3 buracos aqui para ver se a bola entra para ganhar pontuação? Então, será que no esporte de futebol nós temos uma parede dessa? Claro que não, né? Então isso aqui é um jogo esportivo, é um jogo que prepara para o esporte de futebol, certo? Nós temos aqui a bola de futebol americana, né? Não muito comum no nosso país, muito menos no Nordeste, né? Embora a gente tenha equipes, inclusive no estado de Pernambuco, de futebol americano, tá bom? Que joga campeonato regional, um campeonato do Nordeste, tá bom? Nós temos aqui uma bola de beisebol, também não é comum no Brasil. Nós temos uma bola de tênis e a raquete de tênis, né? E aí, o que é jogo? Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é jogo, tá? Então, o jogo é uma atividade lúdica. Lúdico, essa palavra aqui, lúdico, quer dizer brincadeira, tá? É uma atividade de brincadeira, tá? De brincadeiras, praticada de maneira livre e espontânea, ou seja, você não está sendo obrigado a praticar aquela brincadeira lá, que pode ser ou não de caráter competitivo. Por exemplo, eu posso fazer uma competiçãozinha de ping-pong na nossa escola. Posso. Ela é uma brincadeira lúdica, mas pode ser de caráter competitivo, ou seja, quem perder, quem atingir 11 pontos ganha, fica quem ganha, tá certo? Geralmente possui regras e é utilizada para, no caso aqui,
é o, certo? Para o desenvolvimento social e aprendizagem de habilidades motoras. Obviamente que uma habilidade motora que eu uso no futebol, eu não vou usar no tênis de mesa, né? Onde a gente obviamente mexe com o corpo todo, mas a habilidade motora que a gente utiliza para o tênis de mesa é uma habilidade motora dos membros superiores, né, das mãos. E para o futebol a gente utiliza mais os membros inferiores, e os membros superiores a gente vai utilizar para equilíbrio, certo? Exemplo de um jogo esportivo, que é isso aqui, que é o chute ao gol, no caso uma disputa de pênalti, tá? Esse jogo é uma atividade que trabalha a habilidade de chutar, uma de várias habilidades necessárias para vários jogos esportivos, como o futebol, futebol de areia, o futsal. O futebol vocês conhecem como futebol de campo, tá? Então, futebol é o futebol de campo. Futebol de areia, vocês já sabem, é numa quadra de areia, que também é chamado de beach soccer, beach praia, soccer futebol. Então, futebol de praia, futebol de areia, certo? Futsal, vocês conhecem como o futebol na quadra ou o futebol de salão, o antigo futebol de salão. Hoje o nome do esporte é futsal, certo? Entre outros. Então, a habilidade motora de chutar se utiliza muito no futebol, futebol de areia, futsal, entre outros. Então, o que ele está jogando aqui é um jogo esportivo ou é um esporte? É um jogo esportivo, né? Porque se fosse o esporte, aqui teria um goleiro, aqui as dimensões seriam as da regra do futebol, a barra seria na dimensão da barra da regra do futebol. Esse atleta aqui, que no caso aqui não é um atleta, é apenas uma criança, né? Mas seria uniformizado com camisa, calção, sapato de futsal ou chuteira de futsal, ou chuteira de futebol de campo, tá? Desculpa. Meião e caneleira, certo? Porque no esporte ele exige toda uma padronização, tá certo? Então, mesmo assim, o jogo é uma atividade competitiva que pode ser individual ou coletiva. Individual por quê? Eu voltei aqui porque eu posso jogar no ping-pong 1 contra 1, mas eu posso bater um racha na rua ou no campo, ou na quadra, 2 contra 2, 1 contra 1, 3 contra 3, quantos eu quiser, 8 contra 8, 20 contra 20, porque no jogo esportivo não tem a regra específica. Nós que vamos jogar, que fazemos nossas próprias regras, né? Então, é uma atividade competitiva que pode ser individual, no exemplo do ping-pong, ou coletiva, no exemplo do racha, tá? Realizada a partir de regras definidas. Quem é que define as regras num jogo esportivo? No jogo esportivo, quem define as regras são os praticantes. No esporte, futebol, quem decide a regra é quem? No caso, quem é a empresa maior que rege o futebol? A FIFA, né? Com embasamento técnico e exige a necessidade de habilidades específicas para alcançar seus objetivos. Exemplo: o futebol é um esporte coletivo, ele não é um jogo esportivo, ele é um esporte. Por que ele é um esporte? Porque tem padronização, né? Tem regras a ser estabelecidas pela FIFA, né? E aí, no futebol de campo, se utiliza chuteira com trava, meião, caneleira, calção, camisa igual, ó, só a numeração que vai ser diferente. O oponente vai ser o que? Mesma coisa, chuteira de trava, meião, caneleira, calção, camisa, todos uniformizados, né? E tem que obedecer às regras pré-estabelecidas da FIFA, certo? Então exige outras habilidades como correr,
driblar, passar e receber a bola. No caso do jogo esportivo aqui, no caso aqui do esporte, tá? Aqui a gente está falando do futebol feminino, mulher contra mulher. Porém, no racha, na rua, na escola, na quadra, no campo, que é um jogo esportivo, pode jogar menino misturado com menina no mesmo time, menino contra menina. Eu posso jogar descalço, eu posso jogar com um sapato só, eu posso jogar com os dois calçados. Então pode ser um time com camisa e um time sem camisa, no caso dos meninos. Então o que é que acontece? No jogo esportivo a gente faz as nossas próprias regras, porém no esporte a gente tem que obedecer as regras da FIFA, certo? Então tudo isso trabalhando em equipe para atingir o objetivo do jogo, que é o que? Fazer o maior número de gols na trave ou na barra adversária e defender a própria barra ou a própria trave. Isso aí no racha também acontece, o objetivo é o mesmo do esporte futebol, não é isso? A gente tem aqui alguns tipos de esporte, né? A gente tem o atletismo, o salto em distância, a gente tem a natação, a gente tem o basquete, a gente tem o futebol. Aqui a gente tem algumas brincadeiras ou jogos que podem ser jogos esportivos, e aqui a gente tem um futebol adaptado, certo? Então, por exemplo, aqui a gente não vê como esporte, né? A gente está vendo aqui equipes com coletes diferentes, um com colete laranja, outro com colete azul, outro com colete verde, não é isso? E aí é um futebol adaptado, por quê? Porque estão usando moletas, então são deficientes físicos, alguns são deficientes físicos, e tem outro aqui, já o goleiro não é, então tem outro aqui que não é deficiente físico, certo? Então tipos de esporte, né? Esporte de rendimento, nesse caso aqui, que é um esporte espetáculo, né? Para a gente apreciar, busca dos melhores resultados, seja amador ou profissional. Aqui a gente está falando do esporte propriamente dito, e aqui com regras, com regulamento, né? Com patrocinadores, como a gente está vendo aqui, com resultados, atletas indo ao seu desempenho máximo, sempre buscando mais e mais, né? Aqui são atletas que trabalham, se sustentam através do esporte, né? E aí a gente tem o esporte educação, que é o que a gente tem na escola, o que a gente tem em escolinhas, certo? Que busca o que? Busca o desenvolvimento do conhecimento teórico e habilidades biopsicossociais. Então, onde aqui a gente tem a inclusão de todos, né? O esporte educação, a gente não exclui ninguém, todo mundo aqui participa, tá bom? A gente também tem aqui, ó, o esporte lazer, que se utiliza nas horas vagas e que ninguém é obrigado a fazer, né? Isso aqui não vale como uma profissão, ninguém recebe para fazer isso aqui. Isso aqui é pela pura diversão, que é o que? A prática pelo bem-estar e a qualidade de vida, tá bom? Aqui o racha, aqui um pula-corda, aqui é um joguinho de tabuleiro, aqui pode estar brincando de pega, né? E a gente também tem o esporte de reabilitação, voltada para pessoas deficientes ou com sequelas de acidente. Então, aqui, basicamente, além de reabilitação, obviamente que uma pessoa amputada, né, que só tem uma perna, por exemplo, aqui, ela não vai se reabilitar para vir outra perna, obviamente. Porém, a gente tem uma reabilitação aqui inserindo essas pessoas novamente para conviver em sociedade de forma comum, de forma normal, tá bom? Aqui a gente tem algumas modalidades esportivas,
que é o esporte mesmo, não é um jogo esportivo, que é a natação, o atletismo, o futebol, o futsal, o basquetebol, que é também chamado de basquete, o voleibol, que é chamado de vôlei, e o handebol, certo? Vocês agora vão ver um vídeo explicando um pouco sobre é, jogos esportivos e depois a gente retoma a nossa aula, tá bom? O que são jogos pré-desportivos? Os jogos pré-desportivos são jogos cujo objetivo principal é aprender os movimentos básicos das modalidades esportivas. O que seria isso? Aprender as técnicas, né, de todas as modalidades esportivas, ou a maioria delas. Tomando como exemplo aqui, eu vou falar um pouco do futebol, do vôlei, do handebol e do atletismo, que é o que a gente tem mais contato, certo? Então, o objetivo principal é aprender os movimentos básicos das modalidades esportivas. Por quê? Algumas modalidades são muito parecidas umas com as outras e outras são bem diferentes, certo? Vamos supor que falar um pouco do futebol e futsal, que são bem parecidos, né? Jogo com bola, com os pés jogados, né? Então, os jogos pré-esportivos, ele desenvolve aquelas habilidades necessárias para você jogar o futebol, o futsal. Para a gente jogar futebol, futsal, a gente precisa de quê? Aprender o quê? A gente precisa aprender a dominar uma bola, fazer a recepção dela, né? Conduzir a bola, fazer um passe direito, fazer uma finalização, um chute, né, direito. Então, algumas dessas habilidades a gente pode desenvolver através de jogos pré-esportivos, que é onde a gente inicia o esporte. Como o próprio nome já diz, é pré-desportivo, vem antes do esporte propriamente dito. Antes de você começar no futebol, com todas as regras, aquelas coisas, você vai começando aos poucos, com jogos pré-desportivos, que você aprende a fazer um passe, a fazer uma recepção, a fazer uma finalização. Então, o objetivo do jogo pré-desportivo é esse, desenvolver aquelas habilidades que você vai utilizar no esporte, através de um jogo pré-desportivo, como o próprio nome já diz. Vou mostrar aqui agora a vocês alguns exemplos, certo? Exemplo de jogos pré-desportivos. A gente já conhece, né, esses aqui que eu vou falar, que são os mais comuns. Jogo do mata ou queimado, que a gente desenvolve a habilidade do handebol. Que habilidades são essas? Quando você vai jogar um handebol, você precisa saber como recepcionar a bola da forma correta, fazer um passe com direção, né? Com, com, com uma direção e com um sentido, né? Fazer aquela finalização que você faz no jogo do queimado para tentar acertar o colega. Você usa no handebol também. Então, isso é um jogo pré-esportivo. Você desenvolver habilidades do esporte, do handebol. O jogo dos passes, tanto que eu só citei alguns, mas existem vários jogos pré-esportivos, sabe? Jogo dos passes. É como se fosse um bobinho, né? Aquele bobinho que a gente faz, só que com as mãos. Ao invés de a gente ficar tentando fazer os passos com os pés, a gente faz com as mãos, lançando a bola do colega para o outro. E uma pessoa fica ali no meio daquela roda, né? Tentando interceptar essa bola. Se ele conseguir, o último que tocou na bola, quem vai tomar o lugar dele, certo? O bobinho que a gente já conhece, que a gente desenvolve habilidades do futebol, do bobinho, que você aprender a dominar a bola, fazer um passe, a evitar que o adversário pegue sua bola, né? E quem está sendo bobinho naquele momento, ele aprende a interceptar a bola, né? Ele desenvolve essa habilidade de interceptar. O barra dupla, o famoso barra dupla. Quais são as habilidades envolvidas naquele barra dupla? A gente tem um goleiro e 2 ou 3 jogadores ali tentando finalizar e fazer o gol. Se o goleiro pegar a bola, aí troca, né? Ele vai jogar e quem chutou a bola, que perdeu, vai para o lugar dele. O que é que você aprende no barra dupla? Aprende recepção, passe e finalização. Entendeu? 1, 2, 3. Desenvolve a habilidade do vôlei. Manter a bola no ar, a finalização, o toque, pode ser trabalhado, o toque. Tá entendendo? Então, os jogos pré-desportivos são jogos que a gente utiliza para desenvolver habilidades para ser usadas nos esportes específicos. Quando a gente for chegando, a gente vai iniciando com os jogos pré-esportivos, vai evoluindo até chegar no esporte propriamente dito, com todas as regras e estratégias técnicas quanto táticas, certo? O roubo-bandeira. O roubo-bandeira desenvolve uma habilidade para o atletismo, né?
Ah, mas como assim roubo bandeira desenvolve habilidade para o atletismo? Qual o objetivo do roubo bandeira? Você conseguir pegar a bandeira da equipe adversária sem ser tocado, porque senão você vai ficar congelado. E se pegar a bandeira, conseguir chegar do seu lado. Geralmente você se utiliza de quê? De velocidade. Então é uma habilidade do atletismo. Velocidade, você utiliza disso e você desenvolve. Pega-pega também, pique-pega, mil. São vários nomes para uma mesma modalidade. Que a gente pode utilizar. Esses jogos pré-esportivos podem ser. A gente pode inventar também alguns para desenvolver a habilidade de todas essas modalidades. Aqui eu citei algumas modalidades: handebol, futebol, vôlei e atletismo. Então, pessoal, o jogo pré-desportivo, tirar aqui essa tela. O jogo pré-desportivo, ele serve para isso, certo? Como o nome próprio nome diz, pré-desportivo. É uma iniciação para você adquirir aquelas habilidades, para quando você chegar no esporte, você já saber de alguma coisa, certo? Então é para isso que serve. Ok, gente, voltando para cá, com esse pequeno vídeo aí de 7 minutos, a gente pôde aprender um pouco mais de o que é um jogo esportivo, né? Que é basicamente aqueles joguinhos que a gente utiliza aquelas habilidades de um determinado esporte adaptada, né, à nossa realidade, com barrinhas menores, com rede mais baixa, com um número maior de integrantes e por aí vai, sem ter aquela regra rígida, né? Com a flexibilização das regras, onde a gente que vai jogar é que faz as nossas próprias regras. Então, basicamente o jogo esportivo ele pega as habilidades motoras de um determinado esporte e adapta para um joguinho, certo? Para que mais para frente, quando vá se jogar esse determinado esporte específico, como o basquete, o futebol, a natação, a ginástica, o atletismo, o voleibol, essas habilidades já tenham sido vivenciadas nos joguinhos esportivos, tá bom? Hoje a gente vai ficando por aqui e aguardem a atividade, né, as atividades no grupo de WhatsApp, tá bom? Forte abraço a todos.